Chamar o Sérgio Machado, então, para a nossa conversa aqui. Sérgio Machado, sócio, gestor da NCH Capital, já está aqui com a gente. Sempre um prazer falar contigo. Sérgio Machado, muito boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Hoje, diretamente da Matriz, aqui no Rio de Janeiro, tomei uma chuva ontem, chuva Globo, e depois no meu Fluminense ainda levou a ensacada do Flamengo. Foi um dia triste. Então, esse favor que eu quero pedir para você. Todo Fla-Flu vai pro Rio trabalhar? O Cabral... Eu falo com o James. Ele pega uma passagem para você, todo Fla-Flu vai pro Rio trabalhar. Eu tava até com receio de você não aparecer, viu, Sérgio? Para ficar aturando o Alexandre Cabral é difícil, viu? Eu devo prever o almoço, porque o Fluminense foi campeão estadual. Eu te devo o almoço, hein, Sérgio? Ô, Cabral, fica à vontade. Começa aí o papo com o Sérgio, então. Meu amigo, vamos aproveitar que a gente conversa muito no Twitter sobre título público. Se nós pegarmos os leilões aí de LTN, ou nem precisa pegar o leilão, pegar a curva de LTN e NTNF de janeiro, um pouquinho de março para cá, se quiser ser mais preciso, a curva fechou demais. A pergunta que eu faço é... Esse fechou muito, é porque estava exagerado o prêmio anterior. O mercado tinha puxado muito quando jogou para 13%, 14%, curva de 5 anos. Ou o mercado agora está otimista demais nessa curva de juros, já trabalhando na casa abaixo de 11%. Então, na tua visão, 13 ou 10 está exagerado ou os dois estavam certos, cada um no seu momento? Eu acho que mercado de juros, você que é muito mais velho que eu, sabe disso, né? Ele tende a overshootar, sempre, sempre. Principalmente depois que você passa por algum tipo de pressão maior. A gente veio, né, de um processo muito complexo na taxa de juros, né, desde aquela malfadada fechada até 2%, depois a malfadada abrida até quase 14%, né, os dois desnecessários, mas os dois criaram um tipo de impacto para cada lado que sempre é um movimento meio natural, né? Porque quando o mercado perde referência, ele começa a extrapolar o prêmio em cima. Não esquecendo que a gente teve também, a partir da eleição do novo presidente, aquelas escaramuças entre o presidente e o presidente do Banco Central, que acabaram gerando também um excesso de prêmio em cima da coisa. E o próprio arcabouço fiscal, que no primeiro instante tinha uma cara muito estranha, né, também acabou botando mais prêmio. Eu acho até, agora voltando à vaca fria, o mercado, se lembra que a gente já conversou esse ano, o mercado estava querendo ficar de bom humor. Ele estava querendo, desde a virada do ano, ele, se lembra, teve o estresse logo depois da eleição, depois ele queria melhorar. De alguma forma, essa melhora ela foi sendo postergada. Agora, e você vê que o fechou muito, se você pegar de janeiro para cá, mas pega nesse último mês e meio, teve um movimento superlativo também. Então, eu acho que e essa melhora ela vem sendo alimentada também. Você tem uma melhora os números de inflação têm saído melhores, o número do PIB sai melhor. Então, chega uma certa hora que tudo conspira para essa melhorada. Agora, voltando às taxas, eu acho o seguinte, tinha prêmio, tá certo? Era uma questão de você acreditar naquilo. E agora, quando eu olho para o mercado, eu não vejo tanto prêmio, não. Eu hoje estaria muito mais saindo, zerando as posições do que apertando a mão. Hoje até estava conversando de manhã no Twitter justamente isso, né, que sobre essa curva, a curva está negativa, né, o 25 com 29, que para mim eu acompanho muito o comportamento desse vértice. Então ele veio de 80 pontos positivos a menos 30 agora, é o menor nível que está. Então daqui a pouco me parece que é a hora de você... Eu estaria zerando e eventualmente daqui a pouco é hora de fazer uma
uma fezinha num ajuste, né? Porque não há mal que não se acabe, nem amor que sempre dure, né? Não é, o mercado não é só de um lado, vai dar uma oscilada. Fechou. Saravali, tem... Ô Sérgio, acho que vamos direto ao ponto aqui. Vamos falar menos de curva de juros, vamos falar de Selic mesmo, que acho que é a pergunta. O que muda para você a decisão de Selic, de fato, após o PIB de ontem? Né? Você acha que dá para comprar um otimismo, mudou alguma coisa no seu cenário? Bom, eu acho que é o seguinte, a gente tem que olhar todos os dados, né? Ontem até virou uma casa da mãe Joana, né? Desse negócio dos caras, não, é só agro, não é agro, tá uma porcaria. Ou seja, se você for olhar realmente, o impacto do agro é 1 hora em 18 anos, será? É um negócio a maior contribuição aí recente que tem do agro. Então, se você olhar pelo outro lado, você tem serviços 0,6, né? Indústria menos 0,1. Então, eu acho que esse PIB não geraria, assim, porque até no primeiro instante, se você olhar o número puro, você fala, bom, vê um PIB muito maior do que esperado, então, eventualmente, o Banco Central tem que ser mais cauteloso, porque isso pode impactar a inflação, porque todo crescimento excessivo, ele sempre tende a ter algum impacto em nível de preço. Mas, nesse caso, eu acho que não, porque como ele foi muito concentrado, e os outros setores estão comportados, eu acho que esse não impacta, não. Talvez ele não atrapalhe esse sentimento que a gente vê, que se alastrou, né? Porque, de alguma forma, o mercado estava trabalhando mais para o primeiro corte em setembro, né? Aí já voltaram, já tem gente falando em junho. Eu acho meio difícil, porque... É aquele negócio, na hora que o cara faz a explicação, né, o Copom, ele tem toda uma liturgia, né, o porquê, né, quais são os ativos, quais são os indicadores que ele acompanha. Você tem uma melhorada desses indicadores, mas eu não sei se no nível de já havia uma mudança. Mas eu acredito que na próxima reunião, né, de agosto, eu acho que agosto, né, a outra, ele estaria já prontinho para baixar assim. Eu acredito que ele vai antecipar isso daí. Você acha que na de agosto ele já tira do texto possibilidade de alta? Mesmo que remota, ele apaga esse parágrafo? Bom, eu não sei aí até que ponto vai estar uma... Porque isso daí, eu acredito que a tirada dessa é meio que uma bandeira branca, né? O cara falou, realmente... Porque, de alguma forma, você tem algumas preocupações ainda, mas o negócio do PIB ele tem um lado positivo, né? Que isso daí, eu estava vendo até o Felipe Salto fez uma análise que o impacto na receita é extremamente importante, né? Então, essa parte você vai ter uma melhora do fiscal também nessa linha. Agora, saber se vai ou não, cara, eu realmente nunca fiz parte de uma reunião do Copom e até que ponto o que é negociado lá dentro, né? Por que essa pergunta? Acho que não tenho capacidade, né? Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu acho assim, eu acho que pode ficar estranho pro discurso dele, ele cair juros em agosto, dizendo que na ata anterior ele ainda teria a possibilidade de subir mesmo que remoto, entendeu? Nós vamos perguntar, por que você enxergou tanto de uma é uma forma, talvez, dele falar que o gato subiu no telhado, né? Então ele vem em junho, ele dá esse aviso, ele prepara para agosto. Eu acho justamente... pelo teor da ata, o total, né? Que esse de subir taxa de juros era eu acho que foi a gota de maldade. Mas pelas análises você vê que ele estava preocupado com a inflação, preocupado com o arcabouço, preocupado, né, com o comportamento da economia ao longo do tempo. Então, eu acho que ele tem que dar uma ajustada no discurso para preparar. Porque isso que eu te falo,
você não teve umas mudanças tão radicais para que a ata fosse mudada de uma forma também radical. Eu acho que está muito mais para a coisa de uma melhora constante e suave. Né? Você não teve nada assim, diferente total. Não, você teve uma melhora. E principalmente a melhora das expectativas. Eu acho que isso que é o mais importante. Não é o que você vê nos índices, mas é o que você sente no comportamento dos preços. A percepção de melhora, ela está disseminada, né? E está disseminada, se vê pelos preços. Então, eu acho isso muito importante, que você tem um ambiente muito propício para essa continuidade. E tem uma coisa, né, que o mais importante para a economia é que a queda de taxa já está na curva. Ninguém toma grana a 13,75. Só toma grana a 13,75 quem está... Né, o cara que desconta duplicado de 10 dias, senão não. Então, esse impacto também a gente já deve perceber num segundo momento no nível de atividade. O problema que a gente teve também é que o crédito está muito empossado. Né? O problema de crédito que teve no evento da Americanas e mais Light, Ois da vida, é que e o empossamento, né? Você tem o mercado está bem empossado, os bancos estão muito líquidos, mas na ponta do empréstimo está chegando. Então, talvez também isso que não tenha se percebido uma melhora oriunda de uma irrigação maior de crédito. Eu acho que na hora que isso vai né, voltando a se estabilizar, que é um movimento que eu tenho sentido bem forte, que é no mercado secundário de títulos, né? Então, você vê que o mercado gradualmente ele está melhorando na parte dos bancários, que é onde eu opero bastante. Você teve uma fechada bem interessante nas taxas, tá? Nesses últimos 2 meses. Né? O estresse foi muito menor nos bancários que nos de crédito corporativo. Mas no bancário já está quase voltando a níveis de antes de janeiro. Né? Então, já vai gradualmente o mercado melhorando. E eu acho que isso daí vai ter um efeito também positivo na economia. Tanto é que você viu que está tendo a festa do Curupira, né? Todo mundo mudando previsão. Todo mundo estava previsão e é engraçado, porque muda muda todo mundo. Os mesmos que no começo do ano trombeteavam que 0,7 era o máximo, estão mudando aí para a faixa 2,3, 2,5, que eu acho que é até um pouco otimista demais. A gente sempre estava trabalhando com alguma coisa na faixa de 1,4 e a gente segue ainda nessa linha de 1,4, 1,5 como mais provável. O Sérgio, uma pergunta. O Galípolo, ele entra já nessa próxima reunião do Copom? E segundo, quando... Parece que sim, né? Não, o Pacheco disse que não vai dar tempo. Acho que não dá tempo de passar no Senado. O Pacheco disse que não dá. A pergunta é assim... O quanto ou quão a gente vai ver de influência? A gente vai ver influência na ata, no comunicado, fala assim, isso aqui é palavra do Galípolo, já é influência. Como é que a gente vai conseguir ver essa participação dele? Eu acho que talvez a primeira participação que a gente veja é que acaba o termo unanimidade. Eu acho que seria essa a participação mais contundente dele. Dessa vez foi 7-1. Acho que mais que isso do que na própria ata. Porque a ata, na verdade, você vê que aquilo lá é um copy-paste, né? Você tem um monstrão ali que eles vão injetando, né? Um mais, um menos, cria, de vez em quando, alguma coisa diferente, né? Posso subir os juros, né? Que isso aí também é uma novidade que eu acho bem engraçada. Eles falam que tem risco de inflação nos 2 sentidos. Pô, isso daí me engana que eu gosto, aí você andar para frente. E tem que falar assim, podemos subir ou podemos descer na próxima reunião. Isso também eu acho que é uma distorção. Se você tem reuniões com certas de prazos definidos, para que você antecipar o movimento da próxima? Só que o pior é que ele próprio, o BC, criou essa coisa, né? De vou cortar mais, vou subir mais,
E quando isso é natural. A função da reunião é justamente definir, dados os parâmetros da economia e o comportamento da inflação, qual é o tipo de movimento que ele precisa fazer nos juros. Se para cima, se para baixo, se neutro. Né? Então, eu acho engraçado essa coisa de antecipar na reunião seguinte o que ele vai fazer. Mas nesse caso, eu acho que nessa especificamente, eu acho que vai existir isso porque, por exemplo, o mercado está demandando esse tipo de coisa. É meio que falar assim, é a última aqui, acabou, a partir do mês que vem, então a gente começa a baixar e vai embora. Boa. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do dólar, né? A gente viu grande volatilidade na moeda recentemente, né? Chegou a tocar lá 5,14, 5,15, se não me engano, agora já para baixo de R$5 de novo. O DXY está mostrando uma força, mostrando uma recuperação também com as questões internas. Queria saber sua percepção aí sobre essas movimentações no dólar aí, que também dados nos Estados Unidos, né? Tem muita coisa acontecendo por lá também. Como que você está vendo toda essa movimentação na moeda americana? Não, você sabe que na verdade, a gente está com uma volatilidade até tem um range pequeno, né? Não é, olhando no passado recente, né? Tocou lá 5,60 e tal. Hoje eu acho que, dada a instabilidade, né, ou a incerteza política que a gente teve nos últimos tempos, eu até acho que o dólar está se comportando muito bem. Tem um lado que é óbvio, que o nível de taxa de juros que a gente tem um carry razoável, né? Não é para se jogar fora. Mas agora, tem uma coisa que tem me intrigado muito, é o fluxo de dólar mesmo. Você vê que nos últimos 4 semanas tem saído dólar sistematicamente. Não, aí teve até uma saída pequena. Eu estou falando sistematicamente pelos financeiros, as remessas financeiras. Você está vendo que então, você tem um comercial dando positivo e o financeiro dando negativo. Então está saindo sistematicamente grana por remessa de financeiro. Né? Isso é uma coisa que é estranho, porque sai muita grana, mas você não está tendo impacto. Né? Então, ou seja, a moeda está muito tranquila. Eu acho que lá fora também o dólar deu uma enfraquecida, isso ajuda, mas aqui eu acho que é um ativo que está mais sossegado por enquanto, com menos bola é o dólar. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no meu programa de manhã, esse fluxo cambial de quarta-feira, mano. Uhum. Tem dia que sai 1.400 bi, aí o dólar não sai do lugar, sai da bolsa 50 milhões e no Banco Central sai 1.400 bi de câmbio. Vai pagar dividendos na casa do caramba, maluco. Mas não é dividendo, isso daí é remessa, cara. Smart money sai por aí. O cara que vem, pensa bem, o cara que veio escalpelar uma parte de juro, ele já pegou uma parte dessa, Cabral. Quanto caíram essas curvas? Tá, mas e esse leilão de NTNF que tem sido maravilhoso toda semana? Tá sendo local? Não, NTNF é um papel danado, né? É papel de gringo pela própria característica dele. Ele é difícil de fazer hedge, ele não é um papel para fundo, né? Então a gringaeda gosta desse papel. Mas tem saído um leilão bom, mas o que eu estou falando, o fluxo que não mostra isso. Porque no fluxo estivesse entrando grana nova, você tinha que estar com esse fluxo financeiro positivo, não negativo. E ele está sistematicamente negativo. Nesses últimos 4 semanas, deu uma virada. E aí, talvez, uma explicação seja essa, né? Fechou, as taxas nesse período deram uma outra fechada grande. E também, voltando ao que a gente conversou no começo, será que já não está com o prêmio já não fechou bastante? Né? Eu acho que, para a gente que veio coletar uma parte de prêmio, o cara já coletou aí 400 bases, né? Nessas curvas mais longas. Só para ter uma ideia, foram 19 pregões já divulgados pelo Banco Central em fluxo cambial. Tivemos 4 positivos.
8, 10, 16 e 22 de maio. O resto tudo é saída, mas é saída de 1 bi 100, 1 bi 400, 1 bi 100 e tudo em dólares. É muita grana, meu Deus. Mas é isso que eu estou falando. Maio já é um mês de saída. É a única coisa que para mim não fecha muito essa conta. Eu achava que esse dólar devia estar mais pressionado, tanto pelo nível de nervosismo que o mercado anda, como o fluxo, né? Porque normalmente dólar é fluxo e expectativa. Então você está com fluxo ruim, expectativa meia boca, era para ele ter subido. Agora, essa queda, eu acho que aí pega a expectativa boa. Essa embarcada aí nesses últimos 3 dias, realmente o mercado mudou de cara, então automaticamente a moeda também faz o movimento. Mas é daquelas coisas, eu tenho ficado muito velhaco. Eu sei que no Twitter mesmo, toda semana que sai o fluxo, eu boto lá, pô, tá esquisito esse negócio, tá esquisito. Então, mas vamos ver, eu acho que é melhor, né, para o mercado ele dá essa sair daquele processo, a gente sentiu muito conversando com o cliente do setor real, é que essa indefinição toda nesses primeiros 4 meses, estava muita gente sem saber o que fazer, porque o cara não sabia, né, como é que custo, o que esperar de juros, o que esperar de câmbio, como fazer preço de produto. Tem muito investimento que foi postergado. Então, essa volta agora numa situação de maior tranquilidade, maior otimismo, eu acho que ela é vital para a gente ter o mercado voltar a deslanchar, a economia real voltar a deslanchar. Só uma coisa muito rápida para a gente terminar. A festa do Curupira acontece no dia 21 de setembro. Então, 21 de setembro tá Serjão lá na festa do Curupira. Ah, maluco. Ele, o dólar e a curva de juros. A festa do Curupira tem que chamar um monte de economista. Os caras erram miseravelmente, né? Mas não é? É aqui e lá fora. Nesse negócio do payroll, né? Do payroll, você olha... Até, eu acho que foi a Rafaela do Inter que botou, tem uma normal, né, com as expectativas e o valor saiu aqui, né, aqui totalmente fora. Assim, nem perto da coisa. Os dados aqui dentro, você vê, inflação, não acerta nada, o PIB, ninguém chegou perto do que aconteceu. Eu acho que o pessoal precisa dar uma calibrada nos modelos, porque os modelos acho que descalibraram desde a pandemia e agora o cara atira no coelho, não acerta, atira no elefante e não consegue acertar. Parece o chute do Roberto Baggio na Copa de 94. Pega esses caras do 2,5 agora, os caras do 0,7 anteontem. Então, e eu não sei como é que você, de um dia para o outro, dado um dado, você consegue ter uma mudança com uma magnitude dessa, de quase 1% no PIB. Então, porque o efeito estatístico não te dá, porque ter esse PIB tão alto não vai te dar isso. Então, e aí, de repente, ninguém parece que é festa junina, eles já estão querendo dançar, né, quadrilha. Aí corre era um. É um todo dia, você tem 2, 3, 4 bancos mudando, e tudo na mesma direção. Acordaram todo naquele dia e falaram, bom, hoje o PIB bom, não, o cheiro de PIB é bom. Então, bom. Mas vamos ver aí lá na frente, porque eu gosto muito disso, o pessoal gosta muito de ouvir previsão, mas ninguém cobra. Aí no ano que vem, o cara vai lá e pergunta para o mesmo, o cara faz a mesma previsão, erra de novo. Acho que tinha que falar, onde é que você errou? Por que você errou? Né? Como é que ajusta o teu sistema?